Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions. Startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Muito bem, estamos iniciando mais uma edição do projeto Campo Afora, que é um podcast sobre o mundo do agronegócio, onde o âncora e seus convidados irão trocar experiências sobre inovações, plantio, clima, custos da lavoura e como o produtor pode aumentar seus ganhos com o agronegócio. O podcast Campo Afora conta com oferecimento de Grupo Spray Solutions e startup voltada para o agronegócio com tecnologia de aplicação. Presta consultoria e desenvolve inovação na área dessa tecnologia. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. E Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. O Rio Grande do Sul ainda calcula os prejuízos com as enchentes que ocorreram entre o fim de abril e o mês de maio, somando-se o ano passado também, né, que teve enchentes aí de setembro até novembro. O Estado pode ser um importante produtor agrícola no Brasil. Teve danos na produção agropecuária, lavouras, na semeadura de pastagens de inverno, e esse prejuízo com certeza irá impactar todo o país e parte do mundo. O Rio Grande do Sul é sim um importante produtor agrícola no Brasil, destacando-se na produção de arroz, soja e milho em 2023. O estado ocupou a terceira posição entre os maiores abatedouros de frangos e suínos. Além disso, é o quarto maior produtor de ovos e o quinto em produção de leite no país. Na região central, a enchente devastou grande parte da estrutura rural, incluindo a colheita, maquinário e animais. E para falar sobre essa situação no Campo Afora dessa semana, estamos recebendo aqui o Ayrton Wilhelmi, isso? Wilhelmi, vice-presidente da Federação. Seja bem-vindo, obrigado pela presença e por trazer um pouco do seu conhecimento. Nós que agradecemos a oportunidade aí que o programa nos dá, o Campo Afora, aí, para poder, através de nós que representamos o comércio, indústria e serviços, que dependemos diretamente do agro, poder aqui também participar e dar alguma opinião ou até ajudar em alguma criatividade, que esse é o momento da criatividade. Tá certo. Dr. Paulo Caetano, advogado, juiz aposentado, mas que agora também está nesta área gigante chamada agronegócio. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Nós estamos trabalhando nessa área do agronegócio, enfim, na parte jurídica, né? Eu trabalho no escritório do Ricardo Jobim e nós estamos buscando também contribuir com essa discussão, com o aperfeiçoamento das relações, inclusive estabelecendo formas de o produtor rural se proteger antecipadamente aos problemas sob o aspecto jurídico, que um bom contrato, às vezes, evita muitos problemas e dá segurança, né, mesmo em casos de incidentes como esse. Tá certo. E o meu querido amigo Mardônio Ferigolo, diretor da Multirural Agrocerealista Ferigolo, ele, além de ser um dos convidados, ele toca o programa. Eu estive ausente aí uns quantos dias, né? E parabéns. Tu tá ficando bom em tudo, hein? Não. Agradecer a vocês aí pela mais uma oportunidade. O Rosado tá lá no castelo, tem que visitar ele, conhecer o castelo. E aí ele descobriu uns pontos turísticos novos lá na região, lá, né, Rosado? Então, agradecer o Rosado apresentador nato já, de vários anos, com uma experiência bárbara, então nem me cogita o meu nome chegar perto dele para apresentar o programa. E tá aqui o Ayrton, né? Como é que é o sobrenome, Ayrton? Wilhelm. E o Paulo Caetano, é uma alegria estar com vocês aqui, participando desse podcast aí, Campo Afora. Muito obrigado. Muito bem. Graças a Deus a gente está num paraíso lá, e a gente fala sobre isso em outro momento. Bom, gente, não tem como a gente não falar no que aconteceu, né? Eu tenho lido bastante, e a gente vem discutindo aqui desde o início dos programas, essa questão
do mundo ser cíclico na sua temperatura. A cada 100 anos tem uma mexida grande, né? Também eu comento de que a Terra é um ser vivo. E como qualquer ser vivo, ela precisa também ela se adaptar a esse consumo, porque quanto mais aumenta a população, mais tu retira desse ser vivo chamado Terra. E, de repente, ela pode mostrar um pouquinho desta incomodação, né, por estar se usando esse organismo e, às vezes, não ter cuidado. Então, o Estado aí sofreu uma das maiores tragédias do mundo, e a gente que sempre dizia que o Brasil era um país que estava livre disso, né? O Brasil era um país abençoado. Não tinha terremoto, não tinha maremoto, não tinha tufão, né? Aí vem a natureza, não, parece um pouquinho, quando a gente quer se revoltar. Chuvas intensas desde o ano passado, né? Tivemos aí, ano passado, de setembro a novembro, no Vale do Taquari, e agora em praticamente toda a região centro, e foi culminar com... Todo o estado. Todo o estado, mas Porto Alegre acabou sofrendo isso, né? O Guaíba transbordou, depois a gente vai discutir alguns problemas que poderiam ser preparados. Então, estamos numa séria crise, né? No momento em que a crise era mundial, o Rio Grande do Sul tem que se recuperar, e não tem como não dizer, vai custar muito a gente voltar. E eu queria ouvir a palavra do Ayrton, que é ligado à Federação, que procura coordenar qual é a expectativa para o nosso Estado, se dá para se dar um tempo e o que se esperar dos governos. E aqui vai uma palavra minha, que fazem favor, não, é obrigação, não é a favor. E a gente vê que eles ficam fazendo, não, é obrigação. Então, o governo não gera salário, não trabalha, ele pega o dinheiro nosso e depois, para nos repassar, ficam fazendo como favor. Primeiro também agradecer, né, o meu amigo Mardônio Ferigolo, que é um líder na nossa região lá, Nova Palma, não só Nova Palma, como toda a região, e o seu Paulo, conhecemos hoje aí um senhor que tem um conhecimento grande, e também Rosado, prazer de conhecer só pelas telas, né. Olha, nós da Federação temos uma expectativa, a gente tem trabalhado forte hoje na recuperação das empresas, né, porque esse Rio Grande estava em 5 fases, uma onde a água já tinha passado, outra onde ela estava arrasando e outra onde ela estava chegando, que era Porto Alegre. E nós aqui já estávamos na recuperação, o empresariado na região central já estava recuperando estradas, estava fazendo já o trabalho, e agora chegou a hora de pagar a primeira folha de pagamento, né? Foi dia 5 agora, e essa semana é que está sendo o caos. Então nós estamos, hoje o BNDES liberou, né? Vamos pagar vamos conseguir dinheiro aí para algumas empresas, até 300 milhões, para algumas, para comprar máquinas, e até 400 para capital de giro. O juro não é o que a gente queria, mas é já uma oportunidade de poder pagar. E começar a recuperar as empresas do Estado, né? Tanto as indústrias como o próprio comércio, como os próprios hotéis e bares e restaurantes. E, se é justo, nós mandamos para o governo federal por ano em torno de 65 bilhões, e nos retorna 13. Nesse momento, não só é justo, como é um dever, né, nos auxiliar. E também pelo que é o Rio Grande do Sul, um dos 7 estados que mantém esse país, e pela nossa tradição e pelo que nós somos aí, graças ao agro, é uma questão de justiça, né, Rosado? Tá certo. Doutor Paulo Gaetano, o senhor que lida na parte jurídica, né? Teve muito tempo, agora está entrando nessa parte jurídica ligada ao agronegócio, que é um problema sério, porque nós temos conversado várias vezes aqui, porque hoje se pensa primeiro em punir o agricultor. Né? Só quer punir, quer ir lá e multar, quando poderiam orientar. E a gente conversou aqui, eu, o Mardoni e outros convidados, no ano passado choveu 1000 milímetros no estado. Onde é que foi parar essa água toda? No mar. Porque o agricultor não pode fazer uma retenção de água no açude de uma água que vem do céu. Agora mudou um pouquinho a regra aí, mudou a lei, mas vai ser discutida ainda, porque a lei estadual está indo contra a lei federal, enfim, um monte de coisa. Mas como o senhor tem visto esse momento, já era complicado antes, e agora com essa tragédia, acredito que o agricultor está vivendo num momento delicado, tentando se enquadrar, né, no que é certo, o que é correto, e ao mesmo tempo tentando se recuperar. É uma situação muito complexa, porque o agropecuarista ele sabe produzir, mas falta a ele ainda muita informação. A legislação ela muda constantemente e não chega ao pequeno produtor praticamente nada, o médio produtor chega um pouco, o grande produtor ainda tem algumas consultorias que podem orientá-lo.
Mas nós sabemos que a grande maioria da agricultura é feita pelo médio e pelo pequeno agricultor, né? Que são em número de pessoas, pelo menos, né? Então é muito importante que se tenha informação. A agricultura ela é indispensável em qualquer lugar do mundo, tanto que na Alemanha como na França, Estados Unidos, tem incentivos à agricultura, tem financiamentos diferenciados, há garantias de preço de produto, há, mesmo no sistema capitalista assim, muito bem estabelecido, há uma preocupação com a proteção do agricultor, porque o agricultor ele vive do imprevisto. Ele está com a lavoura pronta para colher, vem uma chuva de pedra, termina a lavoura, tem uma enchente como essa que teve, uma estiagem prolongada e muda todo o sistema que estava programado de escoamento do seu negócio. Então é preciso que tenha mais informação. Eu também concordo que a Terra é um organismo vivo e nós todos vivemos da Terra, nós temos que preservar. O agricultor, o pecuarista, em princípio, ele é um preservacionista, porque ele vive da terra. Mas, às vezes, falta-lhe informação sobre alguns detalhes e ele acaba sendo, né, punido por falta de informação. E também é preciso que os governos criem programas de assessoria também, principalmente para os que não têm condições de sozinhos realizar esse trabalho. E nós, no campo do direito, temos procurado assim trabalhar com esse esclarecimento do produtor, das suas responsabilidades, né, a nível ambiental, a nível de financiamentos, estudar os seus negócios. Às vezes um bom financiamento aparente não é um bom financiamento. Então, esse trabalho de orientação que o setor empresarial está fazendo hoje também com o agropecuarista, nós estamos preocupados também com isso no campo jurídico, de alcançar ao produtor instrumentos para que ele possa tranquilamente produzir, que é o que ele sabe fazer melhor, né? E nós que trabalhamos nesse campo em volta, ajudarmos a esclarecê-lo, né? Tá certo. Meu amigo Mardônio Ferigolo, nós que somos um pouquinho mais antigos, né, mais experientes, eu me lembro de um ditado do meu avô: mais vale a prática do que a gramática. E o que a gente tem visto hoje, e com todo respeito a quem estuda, são muitos ambientalistas de gabinete que nunca foram para a prática, até porque se a gente voltar na história da agricultura, surgiu em torno de 12 mil anos atrás, né, em várias partes do mundo. Onde é que ela era feita? E vamos pegar só o exemplo do Egito. Onde é que era feita a agricultura? Quando o Nilo subia, dava as enchentes, ele recuava, deixava uma terra fértil, né? Então a agricultura e natureza sempre andaram junto, né? E como o senhor disse, o agricultor é um cara que ele sabe que depende da natureza, ele vai preservar. Lógico, em qualquer setor tem um ou dois ou três que às vezes não agem certo. Mas o que se sente, né, Mardônio, é que há muita regra, há muita detalhezinho de pessoas que não estão no dia a dia, que além de tudo que o agricultor passa, semente certa, plantar na hora certa... É muita normativa. Diz, olha a normativa número tal. Aí a distância é tanto da parede. Se é 80 centímetros, 50. Aí diz assim, vamos ver, pega o livro e vê a normativa número tal. Então, muita normativa e pouca ação. Então, unindo do Ayrton com o doutor Paulo Caetano aqui, tentando fazer isso aí, o que acontece? O produtor entra como vilão quando não é. Porque o que acontece? Esse assoreamento dos rios que todos os rios, o Taquari, o Jacuí, o próprio Rio dos Sinos, todos os outros foram para o Guaíba, e lá dentro tem milhares, né, quantos mil sucata de carro que tem, que jogam para dentro do rio, assoreando o rio. Então, hoje, para fazer o que foi feito lá no Tamisa, lá com aquelas comportas que regula, eles gastaram bilhões de libras para fazer aquilo lá. Então, aqui tem que ir aos poucos. Mas, na realidade, o vilão não é o produtor. O produtor ajuda a segurar a água na lavoura através das plantas, porque tem matos nativos que desmoronou o cerro. E onde é que tem uma planta de milho, de soja, que o solo é preparado, ele fica esponja, transforma o solo numa esponja. E muitas vezes a pessoa critica o produtor e agora vem assim, então disse assim, tem que fazer o curso de TBC. O que é? Um MBA, né? Não, TBC, tirar a bunda da cadeira.
Os caras vêm para dizer... Agora, claro, o gerente do banco perguntou assim, vamos fazer um negócio, um levantamento, ver o que estragou o solo, o que estragou as máquinas para fazer. Aí o técnico fala, não, vou fazer aqui. Não, vamos lá olhar. Cada propriedade é uma coisa. A lavoura levou terra embora, como é que nós vamos fazer para corrigir? Vamos tapar? O que vamos botar embaixo? Botar umas pedras para a água infiltrar e drenar? Agora que é a hora de reconstituir o solo, começa para a reconstituição do solo. Mas o problema maior está da porteira para fora. Porque agora com tudo que choveu um ano, que eu planto há 30 anos. Um ano choveu 15 dias e deu para colher o soja normal. Agora com 5 dias de chuva, 24 horas, com o calor de 40 graus, 35 graus, 32 graus, que é um calorão, a soja estragou, porque ela tem óleo. Então o que acontece? O pessoal depois estragou, mas dava para colher. Só que quando foi colher não tinha estrada, não tinha logística, não tinha ponte. Tem gente que perdeu soja. Um cliente lá chegou comigo assim, eu tenho 2.000 sacos para colher lá, o rio está lá, agora foram abrir a estrada, a soja está estragada, vai colher, vai aproveitar um pouco. E aí o que acontece? Muita gente se aproveita disso aí, né? E o produtor fica desamparado. Hoje, o calado lá de Rio Grande, eles começaram a dragar o calado na Iara. Hoje até eu e o Air estava conversando com o rapaz da Iara, estava lá, e eu me lembrei na mente assim, ia comentar lá, depois esqueci, 18,5 metros era, hoje está 15. Da Petrobras, que era 15, está 13. Então o navio Barramos, por que trincou o casco? Porque ele bateu contra a areia, um navio muito grande, e começou a vazar o óleo. Aí ele criou uma película no fundo do mar daquela coisa preta, aquele óleo preto, aquele produto, o petróleo bruto. Aí quando eles estão extraindo aquilo lá, fizeram um monte lá de fora, a FEPAM e o IBAMA vieram e suspenderam. Porque as garças. Então as garças lá. Então a pessoa pode morrer de fome, não pode comer a garça, ele pode morrer. O ser humano. E a garça tem que viver. Tudo bem, eu concordo que os animais são importantes na fauna, mas tem que ver o que é prioridade. Dragar o canal é uma prioridade. Nós temos o Porto de Arroio do Sal, que é para sair, não saiu. E esse Porto de Rio Grande, se não for aumentada a capacidade, para nós ter logística, o problema é do Estado, porque ele está levando 70% do combustível, por exemplo, tu paga 4.000 de salário, te retorna 2.800, tu paga dos 2.800 teu, mais sobra 1.400. Porque a empresa paga 4, custa 6. Sobra 4.000, tira 2.800, tira 1.400 de imposto, sobra R$1.400 para o cara. O resto vai para lá e volta só um pouco. E volta como favor, como esmola. Isso aí que a gente tem que pensar, que eles têm obrigação de dar logística. Agora nós vimos a armazenagem do Estado. Armazenagem para secar, o que o grão colheu, se fosse secar bem, ela tem óleo ainda, dá para extrair óleo. Se ela vale um pouco menos no mercado, mas vale. Poderia ter salvado muito. Muitos produtores perderam por não conseguir tirar por questão de estradas. Isso é inadmissível em pleno 2024. Tá certo. Ô, Ayrton, a Federação, né, que tem 95 anos, não sei nada, é isso? 95? 95, né? Já tá, A FARSUL tem 97, nós estamos... Tem essa responsabilidade de ser o elo de ligação, né, entre as associações. E quando nós estamos falando, aí tu tem que ouvir isso, né, dos governos. E eu não estou falando aqui nem na questão partidária, de governo mesmo. De que, eu vou ver se eu vou ajudar. Para aí. Se eu arrecado 50 milhões, o justo era que eu recebesse. E eu vou pautar aqui a minha fala, e vocês conhecem mais do que eu, no País Basco, na Espanha. Lembram como é que ele foi reativado? Lá se tinha brigas, se matavam. Não, vocês querem que eu acabe aqui com um ETA aqui? A partir de agora o dinheiro não vai daqui para a matriz. Ele vai ficar aqui. Nós vamos usar e o que sobrar vai para lá. Aí renovaram o Vale dos Rios ali. Aquelas indústrias estavam falidas. A primeira coisa que levaram foi o Guggenheim, se não me engano, investir em cultura. Aí tu vê assim, o Estado arrecada 50 milhões. Tem uma produção. Aí... por favor, eu vou devolver 15 para vocês. E no início das conversas veio o dinheiro de empréstimo. Tu já está quebrado, com dívidas. Aí tu vai pagar mais empréstimo, né? Como é que a Federação consegue, digamos assim, palmilhar no meio de tanta coisa e defender as empresas, né, e ao mesmo tempo tentar criar fatos novos para reconstruir esse Estado? A Federação é uma entidade que tem dois objetivos, assim, como ela está ao lado do governante quando ele está certo e está contra quando ele está errado. Então, ano passado, a gente passou por uma fase muito forte de aumento de impostos. Era a tentativa de aumento de impostos estaduais,
Então a gente tinha que ser contra, e fomos contra, e isso passou e não foi feito. Depois houve decretos que atingiu diretamente o setor primário, o setor agrícola, que também depois, mesmo atrasado, 15 dias dentro da inundação, foram extintos também. Então, o que a gente procura fazer é isso, é estar ao lado, e como que agora o senhor mesmo diz, nesse momento é buscar essa conciliação, né? Fazer essas empresas voltar, porque esse pessoal que perdeu as casas trabalham em algum lugar, e vão voltar e vão ver que o empresário não tem nem a empresa, nem os móveis, não tem não tem mais computador, não tem nada, os hotéis não tem nada, e eu não vou ter salário. Já não tenho casa, não vou ter salário, né? Então temos que trabalhar isso, fazer essas pessoas ter, né? Além de, claro, estão instalados, mas tem que voltar a autoestima deles. Trabalhar isso, e então isso a gente não adianta buscar dinheiros, como o senhor falou, de juro, nós temos que ver a fundo perdido. E o empresário saiu da pandemia, que foi bem mais leve que agora, aí teve essas enchentes que vocês mesmos falaram em setembro, então eu estive com agricultores de eu estou saindo ayrton da queda da ponte, agora eu vou me equilibrar, e aí vem isso aqui, onde ele perde até a casa e tudo. Então é isso que nós temos que fazer. E como se faz? Trazendo para dentro da Federação, nós temos um programa interessante, por isso que eu quero elogiar o Campo Afora, que faz uma mesclagem do Ferigolo, que é um perito no agro, e as outras pessoas que eu vejo que vêm aqui, com você também, Rosado. Isso é importante para discutir com criatividade o que nós podemos fazer para resolver isso, né? O que nós podemos fazer? Agora nós já estamos tentando trazer o dinheiro para nós poder voltar a trabalhar, fazer reestruturação das empresas, limpar as cidades, principalmente Porto Alegre, nós já estamos na frente aqui, e buscar as saídas, né? Nós temos, cada dia surge um problema maior, né? Importação do arroz, aquela briga toda. Eu ia perguntar isso, em vez de dar uma mão ao governo, ele importa arroz. Essa briga toda, né? Nós temos que agora criar um jeito, eu vinha dizendo para o Ferigolo domingo, nós temos que criar um jeito, até ele me forneceu o telefone do Gideon, para nós resolver isso, porque nós temos poucos caminhos, né? Porque eu estava vendo que esse arroz provavelmente venha da Tailândia, né? E hoje eu até estava perguntando para esse menino da Iara como que é lá, algumas coisas, porque esse arroz aí tem um risco grande, né? Nós vamos ter que ver, existe dentro do Ministério da Agricultura, não sei se o Ferigolo pode me ajudar, o Vigiagro lá, que controla essas importações, mas nós vamos ter que usar a Anvisa, usar todos para fazer um bom exame nesse arroz, porque lá existe uma coisa chamada é tipo aquele negócio da moeda lá, o criptococose, é um troço que parece até cancerígeno, então temos que ver esse arroz. Ou meter uma campanha forte, né, para nós mesmo ceder um pouquinho nos nossos preços, para nós conseguir que o brasileiro, mais uma vez, nos ajude. E né, isso aí, até desculpa de interromper, mas dá para interromper, né? Até para não seguir a sequência, depois sai do assunto. Lógico. Falando no assunto do arroz, eu tenho bastante experiência nisso, claro, ninguém é expert no assunto, mas eu aprendi muito com isso aí, porque eu me criei plantando batatinha com o pai era plantador de batatinha inglês, que é mercado regional, que é que nem o arroz está bastante, vai para o Brasil inteiro, o Rio Grande do Sul produz mais de 70%, 75% do arroz do Brasil. Mas assim, é um mercado mais interno, soja vai para exportação. Mas se pegar o feijão, que era mercado interno, eu ia buscar semente de soja em Tupã, quando comecei a plantar, os caras me pediam aquele feijão batido a manguá, limpo, para levar os sacos de feijão, tinha um valor maior. É isso aí que ia ajudar as pessoas, tu ser humanista e ser socialista. Então, esse feijão aqui tava ali, fazia, que o Sobradinho é capital do feijão. Eu me lembro, a Comacel, que fechou, a cooperativa do Sobradinho, Tercísio Redinho era o presidente, fui várias vezes lá, ela começou com o suíno depois, mas o feijão era o carro-chefe da região toda, Nova Palma também, e deu para trás. Aí o que acontece? Porque deu a importação da Argentina. O feijão era bonito, tu olhava assim, bem preto, bonito, só que não cozinhava direito. E nós tinha, a FEPAGRO produzia o macanudo, o Rio Tibagi, Turialba, que eram os feijão produzidos aqui, terminou tudo isso aqui, essas variedades diferenciadas de feijão, de cozimento bom. E o consumidor olha o pacote e olha assim, compra pelos olhos. E o que vai acontecer com o arroz é certo que vai dar errado. Como é que é? O certo não dá errado, o errado não dá certo. Por que é certo que vai dar errado? Porque ele vai vindo lá, eles têm outras leis ambientais, produz 2 safras por ano, não tem para liberar uma bomba. O doutor Paulo que pode dizer, dentro ele como, vai liberar uma bomba para fazer uma outorga d'água
aqui, é a dificuldade, lá eles chegam e fazem. Então eles têm o custo de produção mais barato. Aconteceu com o trigo também, os moinhos, importava trigo da Argentina, a Argentina que é bom. O trigo argentino que é bom, só que a Argentina um dia sobe o preço e para de vender para nós estamos fracassados, porque nós não temos pesquisa de variedade, nada. Então essa importação de arroz é um tremendo fracasso. E se não se alertar, para mim nós temos que fazer uma campanha de não consumir esse arroz, de não consumir, porque com uma enchente dessas, eles importar arroz não vai resolver o problema, nada. E o arroz estava 85% colhido. Depois deixar para a iniciativa privada. Mas por que eles querem fazer com a iniciativa governamental? Para fazer uma marca eleitoreira e palanque eleitoral em cima de um produto da cesta básica, que não dá para admitir. Então a Farsul com a Federação, que é das empresas, é bom. O Ayrton, foi excelente o Ayrton ter vindo como da Federação, porque está ligado o comércio com o agro. Eu te interrompi, Ayrton. Eu queria fazer uma colocação também, porque eu ouvi, não sei se... E hoje tem que ter esse cuidado, né, doutor, essa tal de fake news, né? Sempre existiu fake news. Claro. Notícia falsa sempre existiu, né? As pessoas, depende de cada um acreditar. Mas a notícia que eu vi é que tem até a sorveteria que participou da importação desse arroz. Dos 21 lotes, ou 27 lotes, 17 é sorveteria, uma empresa que tinha 80 mil de lastro e conseguiu... Hein, e daí? E eu ia complementar ali, é que realmente isso, a gente teve uma liminar que foi de alguns deputados nossos da frente dos deputados federais aqui do Estado, que estão trabalhando em conjunto, tem que até louvar nesse momento, tá todos, independente de partido, trabalhando junto. Aliás, voltou o que era o Rio Grande do Sul antigamente. O Rio Grande do Sul sempre foi um estado que ele não era como o Nordeste corporativista. O pessoal aqui tinha do fio do bigode. Talvez por isso a gente tenha ficado para trás. A gente era ainda político daquela época da vergonha e coisa e tal, né? Mas hoje, que bom que estão se unindo, né? Esse é um trabalho feito por essas entidades estrangeiras que querem que nós nos dividamos aqui, porque aí eles entram mais fácil. Mas, então, foi feita uma liminar e nós depois perdemos a liminar e houve tudo isso aí. A gente agora deve entrar no CAD, deve fazer já estão fazendo todas essas buscas, né, do que aconteceu. Claro que hoje você vai olhar, já foi alterado o contrato social, já tem milhões, não é mais aquele pouco. Então isso aí é rápido. Isso é rápido. Antes do doutor Paulo falar, só assim, Rosado, para fazer uma história que acontece assim, a importação de arroz tem gente que vê como boa. Mas vou dar um exemplo assim da briga de galo. O Ayrton está enjoado de eu ver a história que eu contei da briga de galo. O cara jogava de galo de rinha. Sou contra o jogo, não gosto de jogo, mas é só para ver a história. Porque como deu o exemplo com o arroz, né? O galo de rinha, daí ele tinha 10 mil para jogar. E aí largaram no rinheiro, antes largaram o galo branco e o galo cinza, um galo mais escuro e o branco. Aí o cara perguntou assim, eu quero saber, chamou o amigo, né, qual é o galo bom? O galo bom é o galo branco. Ele foi lá, pegou os 10 mil e jogou no galo branco. Jogou no galo, que é o produtor, o galo branco é o produtor, jogou no galo branco. Aí entrou no rinheiro, o galo preto desbicou, o galo branco derrubou no chão, deixou estirado. Para aí, tu me disse que o galo bom era o galo branco? Sim, o bom é o branco, o mau é o preto, o cinza. Então, assim, a gente tem que ver, a importação de arroz pode ser o mau. Eu estou no lado do produtor, o bom é o produtor. Não sei se eu fiz entender uma história, mas... O meu sogro era galista e eu via sempre essa história aí, né? E a realidade, e a gente sabe que existem os acordos, como dizia um líder antigo, né? Não existe acordos internacionais, existe acordos de interesse, né? Interesse. Doutor Paulo... Só ia introduzir para o São Paulo que sobre o negócio das leis, o que acontece agora no Rio Grande do Sul, depois de que se criou um tal de PISEG, o PIAA, que estamos fazendo asfalto, a iniciativa privada, estamos conseguindo comprar as viaturas para as delegacias e para os setores da brigada, houve uma grande demonstração de Nova Roma, de como um dinheiro nosso pode ser bem aplicado. Com certeza. Então, e depois disso, eles foram homenageados lá na Assembleia, e o nosso amigo Heleno Pazucchi, que é meu amigo, se um dia quiserem trazer aqui, que comandou isso lá, disse para eles, se vocês querem deixar uma herança para os filhos e netos de vocês, façam leis que nós possamos fazer com que nosso dinheiro, o imposto do Ferigolo, do Rosado, do São Paulo, seja aplicado direto por nós. E isso precisa ser feito a nível federal. Nós temos que coibir que esse dinheiro vá para Brasília. Nós temos que fazer esse dinheiro ser investido direto.
Se vocês tivessem noção, eu sou de Agudo, quantas pontes já foram construídas em uma semana, 2, por os próprios agricultores com aqueles tratores ferroviários. Dá pena de ver os tratores pequenos. Tanto, Ayrton, que veio 50 milhões do estado do Mato Grosso do fundo dos agricultores. Só que os 2% que a Federação e a Farsul eram contra, ia para o caixa do estado. Os 2% sobre o fertilizante e sobre o defensivo era 2,5%. Mas lá vai para o fundo do produtor. E o Mauro Mendes mandou 50 milhões para cá. De segunda, sexta-feira vai estar na conta. Falou com o governador Leite, está aí os 50 milhões. Porque eles fazem, às vezes, asfalto. 40% do fundo do agricultor, 40% do governo do estado e 20% do município. Mas se usasse o Exército, a nossa tecnologia, batalhão de engenharia, construiriam pontes com 1/3 do valor, né? Doutor Paulo... Mas eu ia dizer que nós temos que fazer essas leis aí, e essa é a diferença. Essas leis têm que ser feitas. E esse momento é agora, eles viram como a gente faz, porque, amigos da 287, quem fez todas essas transformações, Sim. quem vai fazer é a iniciativa privada. Mas precisa ter lei para nós poder usar o nosso dinheiro ali. Isso que eu queria que o Paulo Um comentasse. homem aqui de Cachoeiro do Sul, analfabeto, pequeno produtor, mas foi um dos grandes líderes da Revolução de 23, chamado Honório Lemes, e que morreu pobre. Ele disse: eu preciso de leis que governem homens, e não homens. Isso lá em 23, do vindo de um cara semi-analfabeto. E é um dos maiores generais da Revolução de 23, tanto que quando se entregou a Flores da Cunha, e foi, não, um general gaúcho jamais anda desarmado, pelo respeito que tinha. Lhe faço essa pergunta pelo seguinte: o que aconteceu em Porto Alegre, doutor Paulo? O Guaíba, ele retomou aquilo que foi retirado dele. E se quem conhece Porto Alegre sabe que o avanço que foi na parte mais estreita. O Guaíba, como o rio está assoreado. Coisa simples, dragagem do rio. Aí fica essa briga de ambientalistas de escritório. Ah, mas não pode remexer no leito do rio porque tem metais pesados. Vai ter em qualquer lugar. Mas se tivessem tirado isso, além de dar emprego para empresas que vão tirar areia, né, com certeza aumentando o calado, o senhor que está entrando nesta área, foi juiz há muito tempo, o que fazer para tentar resolver esses problemas que, como eu digo assim, se não ajudem, tudo bem, mas não atrapalhem, pelo menos? Eu acho que vocês colocam bem essa questão, já o Ayrton colocou, tu também no início falou sobre isso. Nós precisamos investir em infraestrutura. Não adianta nós fazermos pequenos remendos para resolver os problemas imediatos, quando eles vão voltar logo em seguida. Então, me parece assim, que são 3 assim, as linhas fundamentais. Uma é o governo federal investir pesadamente em infraestrutura no Rio Grande do Sul, para refazer aquilo que foi desfeito e melhorar muita coisa que já tinha que ter sido feita antes e que não foi. Tanto na questão de estradas, como na formação como é que eu vou dizer assim, estruturação da possibilidade do produtor trabalhar melhor e escoar a sua produção com mais segurança, como também o governo precisa conversar com quem está na atividade para realizar aquilo que precisa ser feito para o produtor. Nós estamos tratando da questão da agropecuária, para o produtor produzir melhor, com mais qualidade e com menos custo. Se, por exemplo, um prefeito quer fazer uma obra numa vila, ele tem que saber o que aquela vila quer. Não adianta ir lá fazer uma piscina se eles querem uma escola. Então, o governo precisa ter uma interlocução, o governo, o parlamento, com o setor produtivo, para saber o que o setor produtivo precisa que seja feito para que melhore a sua condição de produzir mais, melhor, com mais qualidade, com menos custo, porque todo mundo ganha. Há pouco o Ayrton falava aqui agora começa a dificuldade porque tem que pagar a folha de pagamento. Mas o governo também não recebe, porque se não há circulação da riqueza, não há tributo. Então esse problema afeta também os interesses do governo. Então me parece que nós temos que investir em infraestrutura, trabalhar junto com as pessoas que conhecem, que têm expertise sobre o assunto, para que se faça algo que seja produtivo duradouramente, não para resolver problemas imediatos, e também estabelecer uma legislação que não seja uma legislação que esteja fora da realidade. Tem que ver o que nós precisamos hoje em termos de legislação, porque legislação nós temos demais.
O que falta, muitas vezes, é uma legislação que seja adequada aos interesses preservacionistas, inclusive, aos interesses produtivos, aos interesses da sociedade. Veja o Rio Grande do Sul. A gente está vendo assim, o que o país está fazendo pelo Rio Grande. Todo mundo mandando dinheiro para cá, mandando produtos, mandando roupa, mandando até suas máquinas para vir ajudar. O Rio Grande do Sul, ele praticamente colonizou o Centro-Oeste, colonizou, através dos seus filhos, né, o oeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina, foi até o Maranhão, foi ao sul da Bahia. Então, esse pessoal está voltando, está olhando para o Rio Grande do Sul com um sentimento de pertencimento. Então, é o momento de nós agora aproveitarmos esse movimento e potencializarmos esse movimento de socorro ao Rio Grande do Sul a partir de nós mesmos. O Rio Grande do Sul é um laboratório no setor produtivo. No sentido do arroz, quando o Centro-Oeste não produzia, o Rio Grande do Sul produzia arroz, produzia linho, produzia milho, produzia feijão. E depois que os gaúchos subiram para o resto do país, começou a se produzir mais lá também. Hoje nós temos a produção de uva, né? de produção de vinho, que era da Serra, hoje já está na campanha, hoje já está lá na fronteira oeste. Nós temos a produção de oliveira, o gado do Rio Grande do Sul, nós temos as raças britânicas que se adaptaram aqui e tem uma pluralidade. No setor da ovinicultura também, o Rio Grande do Sul trouxe matrizes desde o final do século XIX, matrizes que formaram o plantel de gado do Brasil. Então, nós somos... O Rio Grande do Sul tem uma expertise de 100 e tantos anos produzindo. Então, é o momento de chamar os produtores e conversar com eles para isso. E as entidades doutor Paulo, produtivas. só falando, complementando aí, aí que está difícil. E fazer aí essa legislação que seja de acordo com isso, que não seja uma legislação Mas só abstrata. que o problema é a ação, e nós temos, por isso que eu digo, o problema o maior problemático é o Estado. Quanto quebrou a safra de arroz? 15%. Esses 8 bi, 9 bi, 10 bilhões, podia botar na infraestrutura. Será que um país que nem o nosso não vai ter 15% de reserva? Sabe quantos americanos têm 2 safras e meia? Os caras são uns podres, uns incompetentes, uns idiotas. Por isso que eu vou dizer assim, ó, não tem cabimento. Eu brigo, 15% da safra de arroz. Eles vão fazer uma importação de 1 milhão de toneladas. Para quê? Se nós não temos capacidade, se eles botassem no agricultor, eles produzem 30% a mais de arroz, 40%. Tem gente que deixa a área descansar, é só botar o herbicida. Só que as leis para nós produzir arroz do agrotóxico é blindada por juiz que vem lá e julga e condena os produtores. E o que os produtores ficam? Usa a lei e agora vem o arroz de fora. Eles vão analisar aqui. O arroz vai voltar? Não vai. Vai ter suborno para o arroz ficar aqui. Eu duvido que vai vir um navio e vai voltar. Porque o navio vai ficar aqui e eles vão largar esse arroz e nós não vamos comer. Não pode comer esse arroz. Nós temos que incentivar o arroz nosso, porque vai desincentivar o ano que vem, ninguém planta. A cadeia do arroz vai cair lá embaixo e depois, para recuperar, a atividade primária movimenta o comércio e a indústria. Se a pessoa não entende isso, eu sou um arrozeiro. O que quando deu a seca no soja 2 anos? Onde é que as supertratores, a John Deere, venderam as máquinas? Para os plantadores de arroz, o arroz colheu bem e nós vamos afundar o arrozeiro, nós estamos afundando junto. Só não vê quem não quer. Se a pessoa for cega para não enxergar isso, tem que pegar esses deputados e fazer catar carreiro. E nós temos que botar, tem uma bancada ruralista boa, mas tem que melhorar, nós temos que melhorar. E bater em cima. Com a Federação, para você também é importante, que está no agro, também ligado ao agro, eu fico indignado com isso. Veja, Ferigola, não é só a bancada ruralista. É todo o interesse do Estado. Então nós temos que fazer isso que o Ayrton fala, de reunir as forças políticas, as forças empresariais, a sociedade civil e construirmos juntos essas soluções, né? E tem essa briga que tem que se fazer imediato, porque dinheiro existe. Cada vez que há um evento grave, o dinheiro aparece. Então a questão é de prioridade. O que é prioridade? Né? Então, isso me parece que essa introdução que o Ayrton faz, que a Federação está promovendo, me parece muito importante. Nós temos que reunir as forças do Rio Grande do Sul no sentido de construir, inclusive, legislação, de recuperar legislação, de adaptar legislação, enfim,
aos interesses que sejam conjuntos, que não sejam interesses de um segmento, porque senão fica essa briga. Senão fica a briga, um puxa para um lado, puxa para o outro, nós não vamos a lugar nenhum. Mas que nem assim, se o governo bota 8 bi na mão dos agricultores, não aumenta 30% do arroz, e eles estão, por causa de 15%, estão importando. Você bota esses 8 bilhões na mão dos arrozeiros nosso, não gira toda a economia aqui, o dinheiro foi para a Tailândia. Vai lá na Tailândia, que agrotóxico usam lá. Você sabe que agrotóxico usam lá? Lá tem agrotóxico que tu usa que dura todo o ciclo da cultura. Nós temos que usar 3 aplicações. Por isso que o nosso custo é mais caro. E vem competir com o preço aqui, o dinheiro vai para lá. É zero, é certo que dá errado. É certo que dá errado. Deixa eu, em cima daquilo que o senhor estava falando ali, e do que o Firigolo falou aqui, eu estou conhecendo um pouquinho mais agora a obra de Joaquim Francisco de Assis Brasil. Em cima daquilo que o senhor falou. Porque ele construiu o castelo em Pedras Altas, ele já sabia em 1900 sobre Paralelo 31. Uma área propícia para... E construiu para que lá. Queria mostrar que o agricultor poderia viver da agricultura sem se embrutecer. Ele tinha gado Devil, Jersey, produzia leite, manteiga, milho, arroz. E não era uma grande fazenda, não, né? Não, era uma área de 500 hectares. Né? E ele tinha 5 mil hectares em Ibirapuitã, mas ele queria mostrar que a agricultura... Tanto que dos filhos deles todos falavam 107 idiomas. Figura pouco valorizada. Em cima da infraestrutura. E por que eu falei disso? Ele construiu por que Lagrange? Ali passava o trem na frente. Aí falamos em infraestrutura. Um país continental como o Brasil. E tem algo que resistiu à enchente de 41, a enchente de 2024 e outras enchentes. E nunca caiu. Ou caiu? Qual é a ponte de trem que caiu? Não caiu. Qual é a ponte de trem que caiu? Feita com tecnologia inglesa, né? A ponte do Rio Quay, lembra? Daquele filme fantástico? Lá no Ibiqui, entre Uruguaiana e Itaqui, tem uma ponte que era uma estrada ferroviária, né? 140, 130 anos. Não, e eu vou dar um exemplo quando uma coisa é feita com vergonha. A ponte de Manelviana, a ponte de General Osório. Levou 5 anos. O que tem de cimento hoje lá, talvez, com a tecnologia de hoje, fazem 5 pontes. Mas a ponte de Caciqui, que tem também, né? Por que eu falo isso? Num país continental como o nosso, que não tem infraestrutura, quando é que vai ter alguém de coragem, de novo, de reativar a nossa malha ferroviária? A malha ferroviária dos Estados Unidos, diminuiria o custo para o agricultor, né? Levaria muito mais e, numa época de crise, como aconteceu, não teria ficado o estado isolado. E de manutenção muito menor. Fala. Se me permite. Bem claro que foi uma briga boa, uma vitória boa, duplicação da 287, tudo maravilhoso. É só o que acontece, por exemplo, que nem tem lugares aqui na nossa região que é a terceira vez que cai o asfalto, e é muito forte. E agora os agricultores daquela região não vão mais deixar de construir como foi as terceiras. O dinheiro deles eles não vão rasgar mais. Não. Eles vão atravessar os tratores, não vão deixar fazer. Ou fazem pontes com vão grande, que nem com aço, que a gente vai fazer umas aqui na região, ou eles não vão deixar fazer. Então, nós temos agora, o trem é uma coisa lógica, né, que não tem como não ter, né? E também agora quero introduzir uma guerra que vai ser o nosso aeroporto Salgado Filho, né? Porque vai funcionar só em dezembro. Olha o prejuízo que um estado do Rio Grande do Sul tem ficar isolado do mundo. Eu não sei se acompanharam, ontem mesmo a bancada federal fez uma visita ao aeroporto e para mim ficou claro que a Fraport vai abandonar, porque está claro o contrato de que precisa o governo federal fazer essa parte. Isso está em contrato. E pelo que a CEO, a senhora lá disse, eles não, se não fizer, né, esses contratos são regidos, o senhor que entende, seu Paulo, por lei internacional. Isso vai ser aeroporto internacional, sim. Vai ser estilo Petrobras, Ferigolo, que foi aquela multa que nós tomamos, porque eles vão levar muitos bilhões se o governo federal não botar um pouquinho para recuperar a pista, que é função. Então, é uma coisa muito preocupante. E eu quero aqui deixar, talvez eu não tenha mais oportunidade que vocês me dão, de que nós precisamos... Já está convidado. Que a iniciativa privada aqui, junto com o público, tanto regional, municipal como estadual, nós temos que fazer ou nos adaptar nesse aeroporto que nós temos em Santa Maria. Nós precisamos fazer isso também de
criar um aeroporto aqui, porque nós estamos vendo agora o que Passo Fundo tá absorvendo todo, e nós temos aqui um centro de Caxias vai aumentar o deles, que é um centro turístico que querem fazer. Nós temos aqui a Fundação Antônio Meneghetti, que é uma coisa que o objetivo talvez seja até trazer o turista internacional. Então nós precisamos fazer isso, que os candidatos a prefeito aqui da região tenham isso como uma das primeiras bandeiras. Nós precisamos fazer isso aqui. Nós não podemos depender do Salgado Filho e nossa região precisa disso, né? Então, aproveitando os trens... Eu só quero fazer em cima do que o Filho conversa aqui, tu falou de negócio de pontes, né? E tu é aqui da Quarta Colônia. O problema não são os rios. O problema é que se tu tem um rio que é largo, aí tu faz uma ponte estreitinha, e o que erram nas pontes agora, que a ferrovia fazia? É um quebra-mar, né? É. Agora, se tu tem um rio que ele espicha, como era aqui na Quarta Colônia, aí tu faz uma pontezinha com vão estreito, um dia a natureza te cobrar. Conclua, doutor. Eu acho que esse momento é um momento de oportunidade. Santa Maria precisa melhorar o seu aeroporto para também atrair investimentos do resto do país, porque hoje a comunicação e o transporte aéreo é fundamental para o desenvolvimento de qualquer região. Então eu acho, que concordo com isso que o Ayrton traz, que Santa Maria pode se mexer no sentido de trabalhar pela melhoria do nosso aeroporto, porque Caxias quer agora transformar o seu aeroporto num aeroporto internacional. Eu vou lhe dar Passo Fundo está investindo, daqui a pouco o Uruguaiano está investindo em Santa Maria, que é o centro do estado. Santo Ângelo. Posso Santa Maria é o centro colaborar com experiência própria? Sim. Porque eu fui 3 anos administrador do aeroporto civil de Santa Maria. E o que eu tenho dito? Nós temos um dos melhores aeroportos do mundo, uma das maiores pistas do mundo, uma das mais seguras do mundo. Aí querem construir um aeroporto. Quanto é que custa para construir um aeroporto novo? 20 milhões. E sustenta. O que precisa ali é parar com a briga de vaidades. Qualquer piloto, ele quer descer em Santa Maria e não em outro lugar. Então eu tenho o aeroporto pronto. E agora está se falando, inclusive, que a base aérea talvez fique sem um pouco de ação, porque vão tirar daqui os caças, o gripe não vem. Então eu tenho o aeroporto pronto. Essa história de que o PCN da pista não funciona, desculpa, eu testei o PCN da pista, tá, com pessoas, o PCN de estacionamento do Aeroclube, ali, onde funciona o aeroporto civil, é 75, dá para botar 10 Boeing no cima do outro. Foi feito pela NASA e CIA. Então, isso aí é briga política. E com a base aérea para dar segurança. Tá, então não tem... desculpa, estou falando a minha experiência própria, e eu dou 2 pessoas que vocês podem discutir sobre o aeroporto, que conhecem, César Augusto Chime, que foi o cara que trouxe para cá, e Rogério Assis Brasil, que hoje está no governo do estado, na secretaria. Então, parem de construir um aeroporto. Não, eu tenho um aeroporto pronto, é só, não vai ter problema. Santa Maria, só ampliar a parte logística ali. Santa Maria, se nós olharmos para qualquer lado do estado, nós estamos a 300 quilômetros de qualquer lugar do estado, tanto da fronteira oeste, como do litoral, como do sul, como de lá de Erechim. Então, Santa Maria tem uma posição estratégica no sentido de comunicação e de transportes no estado. Então, melhorar o aeroporto permite que um empresário que venha do centro do país para Porto Alegre ou para Caxias, que quer se transformar num aeroporto internacional também, que tenha um voo rápido para Santa Maria. Então, Santa Maria tem que melhorar um pouco esse aspecto, porque isso aí vai proporcionar um salto no desenvolvimento. Já vou te dar 2 minutos, já estamos com o tempo encerrado aqui, daí tu já fala e... Só completando, assim, falando ali do aeroporto, né? Por exemplo, hoje para estar em São Paulo tinha o seminário da convenção da Bayer, né? Só que Santa Maria não tinha voo para São Paulo, estava lotado. Aí consegui Passo Fundo. Passo Fundo, como o evento foi adiado para o dia 11, o meu voo dia 10, e eu não podia ir dia 10, aí a passagem eu comprei por 800, barato. Se eu não atrasasse, se eu cancelasse a passagem, eu ia pagar 475 de multa. Aí eu disse, não vou chegar a tempo, estou na estrada, vou perder o voo. Então é melhor perder o voo. Então a companhia aérea ainda estão explorando esse negócio aí. Então é o cúmulo. Não funciona, mas nós temos que saber assim, aí a ação. Não temos transporte aéreo. Como no tempo do Getúlio Vargas era melhor, pousava ali, como é que era naquela Getúlio Vargas, a fazenda Itu, parava de avião ali para buscar ele ali. Tempo do Leonel de Moura Brizola, lá atrás funcionava mais, tempo da Varig. Aeroportos, transporte aéreo. Portos, uma vergonha, o Porto do Rio Grande com o calado, lá que foi feito os moles da barca em 1932.
estrutura de armazenagem, estrutura de secagem, estrutura de estrada, pontes, tudo. E esses 8 bilhões que eles estão rasgando, botando no lixo, vai fazer falta. E se tinha que botar na mão do transporte rodoviário do Estado e na mão do produtor. Nós ia recuperar esses 15% que dizem eles que perderam. O soja está normal. Mentira, porque o soja perdeu, ficou 40% do soja. Mas o soja vai para o exterior. Então não é viável dizer que está ruim. É viável dizer que está ruim o arroz para fazer negócio em cima do arroz, fazer campanha em cima, fazer mídia, fazer populismo. Eu odeio populismo. Tem que fazer a realidade. Então agradeço a oportunidade, mais uma vez, Rosado, tu que é o mestre aí, e vou lá no Castelo te visitar lá, que eu estou ansioso para conhecer aqueles 21 mil exemplares de livro do José Francisco de Assis Brasil, né? Joaquim Francisco. Joaquim Francisco de Assis Brasil, nome comprido. Doutor Paulo Caetano, obrigado pela presença, já fica o convite renovado, volte outras vezes. Muito obrigado. Esse assunto ele nunca vai esgotar. Muito obrigado. Prazer participar com vocês aqui, com pessoas representativas do setor produtivo e com a tua experiência aqui de conhecimento da situação do Rio Grande do Sul, para nós ajudarmos de alguma forma, contribuirmos de alguma forma com repensar o Rio Grande. O Rio Grande tem um momento de crise que é um momento também de modificação de algumas questões e de crescimento. Obrigado pelo convite. Ayrton, tu que está lá na Federação, eu te desafio, conversa com César Augusto Schimmer lá em Porto Alegre, e com o Rogério Assis Brasil do seu aeroporto de Santa Maria. Eu afirmo e reafirmo que se construir um novo não é viável, porque não vai investir 20 milhões, e nós temos tudo pronto aqui. O preciso é briga de vaidades entre FAB e município. E o dia que Santa Maria, qualquer governo se posicionar como realmente um polo regional, que Santa Maria é um polo regional, mas eu não vou ser polo, Ayrton, se eu fecho a minha cidade no sábado, às 2 horas da tarde, e abro na segunda-feira, eu sendo essencialmente comercial e prestador de serviço. Obrigado pela presença, volte muitas vezes e leve esse anseio, eu sei que vocês estão trabalhando lá. E o Campo Afora é isso, é um programa para discutir abertamente, né, aquilo que a gente pode fazer. Então é importante esse programa que o campo pode até resolver um problema que nosso grande, que é o aeroporto, com essa informação que o senhor deu, para mim está simples a coisa, estão criando uma coisa monstruosa que não é. Obrigado, não é. Hoje as entidades estão todas unidas, não é só a Federação, todas, e a iniciativa pública e privada está unida, é um momento de se fazer transformações. Talvez essa seja uma também. Obrigado, Ferigolo, que me apresentou aqui, a dona Giovana, seu Paulo, prazer em lhe conhecer, e o Rosado, para nós, é os livros também que estão lá, a inteligência é muito grande. Obrigado pela oportunidade. Essa oportunidade que Deus me deu de eu conhecer esse acervo lá, não é a maior biblioteca do Brasil, mas é uma das mais completas, e o legado de Joaquim Francisco de Assis Brasil, eu convido todos para conhecer. E sobre o aeroporto, eu volto a insistir, tá? Se unirem, nós temos aqui qualquer piloto, ele vai querer pousar em Santa Maria, pista de quase 3 mil metros, segura, área de aproximação, né? O que precisa é brigar aquela coisa do embigo. A ideia não é minha, não. Vamos fazer aquilo que está fácil. Para que eu vou criar problema e construir algo se eu tenho algo pronto? Unidos pelo Rio Grande e unidos pela região. Com então. certeza. Programa Podcast Campo Afora volta daqui a 15 dias. Obrigado pela companhia de vocês aí. Obrigado a Spray Solutions, a Multirural Agro Cerealista Ferigolo e a Uneide Bombas Injetoras que nos apoiam neste programa. Um abraço! Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions. Startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos.
Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center.